Fala, galera do Backstage, seja muito bem-vindo a mais um Visão Backstage Talks, o podcast aqui do Visão Backstage. E hoje a nossa convidada é muito especial, é a Gabi Rezes, ela é líder de criatividade da Brasa Church, lá em Porto Alegre, e ela é responsável, né, junto com a sua equipe de voluntários, por toda a comunicação e redes sociais da sua igreja. Ela também atua como mentora e professora para pessoas de outras igrejas que servem nessas áreas e querem querem melhorar a comunicação das redes sociais da sua igreja. E nesse papo aqui ela falou bastante, né, sobre a estrutura da igreja, da equipe dela, de como ela pensa as redes sociais para a igreja e qual a visão dela sobre as redes sociais e a real função das redes sociais para a igreja, e trouxe vários insights muito legais sobre criatividade, sobre comunicação. Então fica aqui nesse papo porque tá muito legal. Bom, Gabi, obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente para bater esse papo aqui no Visão Backstage. Que isso, eu que sou agradecida aí pelo convite, um prazer estar aqui contigo. Muito bom. Bom, você hoje é uma referência na área de comunicação e criatividade para as igrejas, né, rede social, enfim. Você produz bastante conteúdo sobre isso, fazendo parte de uma grande igreja, né, como a Brasa Church. Mas como que você foi parar nesse lugar, né? Na sua história aí, como que você conseguiu mesclar comunicação, né, marketing, enfim, criatividade com o ministério na igreja, né? Como que você foi parar nesse lugar que você está hoje? Então, é, é uma história um pouco longa, assim, né? Mas resumindo o geral, assim, eu sempre gostei muito dessa área de redes sociais. Sempre foi uma área que, desde criança, assim, eu gostava de estar ali. Ah, e eu trabalhava nessa área, assim, trabalhando para empresas, né? Prestava serviço de social media, criando conteúdo. Mas na verdade eu comecei antes de tudo, antes de trabalhar, eu já fazia para a igreja. Porque quando eu era adolescente, eu comecei tirando foto no grupo de adolescentes. Eu tinha ganhado uma câmera dos meus pais e eu gostava de tirar foto, assim, né, das coisas da rua e tal. Mas eu queria ajudar de alguma forma isso na igreja. E aí eu lembro que teve um evento, eu nem perguntei pra ninguém, eu levei a câmera, assim, tipo, vou levar, vou fazer umas fotos. Comecei a fazer umas fotos e tal, tirei fotos da galera, tirei fotos do evento como um todo. O ano era ali 2015, 2016. Eu tava fazendo foto de todo mundo e tal. E aí fiz um álbum no Facebook, coloquei todas as fotos lá, marquei as pessoas, assim, e tal. E a galera começou a salvar as fotos, começou a compartilhar e tudo. E aí meu pastor me chamou, assim, né, pastor de adolescentes, falou, Gabi, quero conversar contigo. Eu falei, nossa, me ferrei, né, fiz errado, não devia ter feito sem me perguntar. Aí ele falou, gostei muito das fotos, ficou muito legal, o pessoal gostou muito, o que você acha da gente fazer, né, uma página no Facebook dos nossos adolescentes, e começar a postar, e aí você começar a cuidar disso daí. Aí eu falei, tá, legal, vamos fazer. E aí foi o contrário do que eu imaginava, e ali eu comecei nessa área, foi o meu início, assim, de cuidar disso para a igreja. E aí depois foi evoluindo de se tornar o meu trabalho mesmo, né? Então eu trabalhei por um tempo atendendo várias empresas, assim, cheguei a ter uma agência onde tinha mais pessoas trabalhando junto comigo. E aí Deus me transicionou no meio disso para servir no ministério e em tempo integral, né? E aí abri mão aí dessa parte de trabalhar para as empresas, mas foi uma parte muito importante, né, no meu aprendizado, assim, para chegar onde eu cheguei hoje. É porque você conseguiu unir, né, a sua profissão, né, a sua vocação ali técnica com o ministério, né? Então hoje você Uhum. consegue viver é, praticando ali profissionalmente aquilo que você aprendeu, né, que você estudou, mas dentro da igreja, né? Eu acho que é algo que muita gente gostaria de fazer, né? Você tá nesse lugar, né? Você desenvolver isso. Não, com certeza, com certeza. Acho que é o sonho, né, de todo mundo que tem esse chamado ministerial aí. E claro, eu fiz faculdade, né, me formei em produção multimídia, que é uma área bem específica, assim, de aprender sobre todas as mídias. Então foi muito bom, porque hoje, como eu lidero um time que cuida de várias mídias, né, várias áreas da mídia, eu consigo entender um pouco de todas elas, consigo mexer numa câmera de foto, eu consigo entender como filmar, editar vídeo, enfim, consigo entender um pouco de tudo.
E eu brinco que, tipo assim, eu entendo um pouquinho de tudo, mas não sou especialista em nada, mas tem a galera que é especialista junto comigo, e aí eu consigo ir manejando entre eles, mas fazendo essa gestão geral, assim. Eu acho que isso é muito bom, e ajudou, assim, para trazer essa excelência para dentro do reino, né? Eu acredito que a gente precisa ser excelente em tudo que a gente faz e não seria diferente na área das mídias, né? Sim, exato. Ali na Brasa Church você está há quanto tempo como líder de criatividade? Como líder de criatividade, agora, esse ano, vai fazer 5 anos. Você chegou a pegar a pandemia, então, o período da pandemia ali. Isso, exato. Comecei no final de 2019 ali, aí 2020 inteiro eu já era líder. Ah, Então a legal. gente já estava ali com toda a questão de fazendo as lives, né? Aprendendo como fazer live, todo esse rolê. Eu tava ali junto E, com a galera. e já tinha, antes da pandemia, a igreja já tinha essa cultura de fazer lives? Como que era e como que foi esse Não, processo não. aí de construção? Não, não, a gente não tinha. A gente tinha o hábito de gravar músicas. Talvez várias pessoas até conheceram a nossa igreja por conta dessas músicas que a gente Sim. gravou. E uma que ficou mais conhecida, né, que é a Reckless Love, que a gente fez uma primeira versão em português, lançamos e tal. Só que a gente gravava, e gravava bem simples, assim, a gente tinha, sei lá, 2 câmeras e gravava ali, editava e tal, e lançava depois no YouTube. E aí a gente nunca tinha feito transmissão ao vivo mesmo, né? A gente foi aprendendo ali, time da técnica, que é hoje nosso time responsável pelo streaming ali, foi aprendendo, eu também fui aprendendo mais sobre a parte de comunicação mesmo, para auxiliar o pastor ali em como a gente poderia comunicar melhor, né? Através da live, porque é diferente de um culto, as pessoas não estão focadas ali. Então, eu aprendi bastante, pesquisei muito sobre isso, melhores formas de comunicar, como que a gente podia fazer, quais os momentos que a gente poderia adicionar numa live. E a gente já começou desde o início, assim. Não era tipo, ia direto pro pastor. A gente fazia, tipo, um vídeo de introdução, aí alguém gravava, tipo, uma introdução sentado no seu sofá de casa e tal, alguns dos nossos líderes conversando com o pessoal de casa, trazendo algumas informações, e daí depois ia pra palavra. Então a gente fazia esse momento introdutório e tal, pra. Às vezes a gente tinha louvor também, aí louvor gravado, daí vinha aquele louvor gravado, né, num estúdio, em algum outro lugar, aí ia pra palavra. Então foi toda uma construção que a gente fez, assim, desse momento de live, que a gente foi aprendendo, foi vendo o que funcionava, o que não funcionava, e até chegar na live que a gente faz hoje, assim, né, que daí já é outra realidade, né, gravar o que tá acontecendo, passar a experiência do que tá acontecendo lá para quem tá em casa, então é bem mais fácil, eu diria, né? Na época da pandemia era difícil ter que inventar sem ter gente, sendo só o Uhum. pastor ali, dando que gravar as coisas meio que de casa, era mais complexo. É. E aprendendo tudo ainda, né? Descobrindo como que Total, fazia. nossa. Essa parte da transmissão hoje, ela está dentro do seu escopo, né, de trabalho também, ou é uma outra equipe? Como que funciona? Não, graças a Deus é outra equipe, porque senão ia ser muita coisa pra gente. Tá junto com o pessoal da técnica, né? A gente tem o time de técnica, e aí Uhum. dentro do time de técnica tem o que eles chamam de streaming, que é o time responsável por toda a parte da live ali, né? Eu hoje, a única coisa que eu participo da live é que eu faço a abertura da live, que a gente tem um Que momento eu já vi de. você participando, por isso que eu Isso, pergunto. um momento de abertura ali, É. que eu converso com a galera antes de começar e tal. E ajuda um pouco nessa parte criativa também, assim, algumas coisas de comunicação e tal, que a gente vai cuidando ali, e a gente produz todos os materiais que vão também para a live ali, né? Materiais gráficos e tal. Mas a parte da execução mesmo é com o pessoal do streaming. Entendi. Gabi, qual que é, você como líder de criatividade, né, e alguém que trabalha na igreja, quais que são as suas responsabilidades pensando aí no dia a dia? O que que você faz no dia comum? Uhum. O que que você tem que produzir? O que que você tem que fazer? Então, o nosso time é responsável por manter a igreja criativa, né? Esse é o nosso objetivo Uhum. principal, assim. E aí, dentro dessas funções, a gente trabalha com as redes sociais, então a gente cuida de todas as redes que a igreja está presente. Então, assim, a gente faz a gestão hoje do Instagram, a gente tem uma conta de TikTok, a gente tem uma conta de YouTube, que por mais que o pessoal do streaming faz a live, a gente faz a gestão ali de chat, gestão de descrição, enfim, toda a Uhum. gestão geral ali.
No YouTube E aí a vocês têm gente. a da igreja e tem o do Music também, né? Isso, são dois, São exato, os dois. são dois. E aí a gente cuida de toda essa parte de redes sociais, a gente cuida também da gestão das nossas séries que a gente chama de experiência de culto. Então a criatividade ela ajuda a pensar ali nas telas que vão ser usadas, desde que a pessoa chega até ir embora, né? A gente tem uma tela para cada momento, assim. E a gente troca bastante com o pessoal de produção, a produção é quem cuida do cronograma do culto. Então a gente troca bastante para saber o que vai acontecer no culto, saber, enfim, dinâmicas ali e poder estar trocando o que a gente pode dar de suporte para telas e para, enfim, experiência no geral. Então, sei lá, detalhezinhos, mas que a criatividade hoje cuida, que qual vai ser a playlist que vai ser tocada conforme o estilo de culto que vai ter. Então, a gente tem uma playlist específica para cada estilo. Tipo, os cultos da manhã tem uma playlist mais calma, cultos da noite tem uma playlist mais agitada. Enfim, diversas coisinhas de experiência que a gente vai cuidando. E principalmente hoje, uma demanda bem grande que a gente tem são as nossas séries, né? Que a nossa igreja ela trabalha muito com séries. E aí a gente prega o evangelho nesse formato de onde são 4 semanas, a gente vai estar falando sobre o mesmo assunto, ou 3 semanas, e aí a gente cria todo um conceito visual para esse assunto que vai ser abordado. É algo que a gente pegou, assim, da ideia das igrejas gringas, assim, né, que tem bem forte isso de, tem um tema, né, tem um conceito visual, tem uma identidade, e a gente aplica isso na nossa igreja hoje, e aí a gente faz toda essa concepção, assim, todo esse processo criativo ali para um tema que vai ser abordado durante um tempo. Então, por exemplo, nesse momento a gente está tendo a temporada de Páscoa. Aí a gente criou todo um conceito visual para a temporada de Páscoa, a gente traz um texto e apresenta para o pastor, assim, como um texto base, né? E aí ele aprova e tal, e começa a pregar em cima daquilo, e ajuda bastante também nessa parte de título, né? Então a gente pensa nos títulos, traz as sugestões e tal. E aí, às vezes a gente faz produções visuais também, então a produção de foto, produção de vídeo. Nessa temporada a gente fez um vídeo de abertura, sempre tem vídeo de abertura. Enfim, toda essa parte visual do que comunica uma série. E um dia normal, assim, na verdade nunca tem um dia normal, cada dia Aham. é uma loucura acontecendo, mas demandas que eu sempre tenho é conferir planejamento de conteúdo, né? Hoje eu sou a social media manager, assim, né? Tipo, geral Uhum. da nossa rede social principal. Então a gente tá sempre ali cuidando isso, daí eu bato a gente tem mais uma social media também, que daí cuida de mais outras duas redes que a gente tem, que é a rede dos adolescentes e o BCM, né? E aí a gente troca ali o que vai ser postado e tal, faço essa gestão, todo dia tem postagem, todo dia tem um conteúdo, então tem que estar olhando isso. É, e e aí reunião, muitas reuniões. Reunião com o pastor, reunião com o time, reunião com o outro time. Porque eu faço bastante eu sou mais responsável por essa parte de comunicação, né? Com os outros times, com as demandas e tal. E aí trago isso pra galera executar, assim, né? Então, tipo, eu faço toda essa gestão do time, gestão de Asana que a gente tem ali, que é toda uma gestão do que a gente tem de demandas que estão acontecendo. Então, tudo isso tá dentro ali do meu escopo. Entendi. E aí você tá gerenciando também os voluntários que servem nesse ministério também. Isso, exato, exato. Como que funciona o processo de criação dessas temporadas, né, que vocês têm, dessas séries de mensagens, né? De onde que surgem essas ideias? Se vem do pastor, se vem de você, da equipe, e como porque vocês fazem toda a questão da identidade visual, né? Como você falou, de toda a comunicação Uhum. é alinhada com o tema, né? Como que é esse processo de criação? Então, é um processo muito em conjunto, assim, é um conjunto do que Deus tem colocado no coração do pastor. Nosso pastor sênior, o pastor Maurício, ele é incrível, extremamente criativo. A alma criativa da nossa igreja é ele. E ele sempre tem alguma coisa no coração, algo que ele está querendo comunicar, que Deus está trazendo. E aí ele traz essas ideias, a gente recebe essas ideias como time, né? E aí a gente sempre faz um processo criativo onde ele começa com
gente receber esse briefing, a gente fazer uma pesquisa geral do que aquele tema já foi abordado, como já foi abordado por outras igrejas, ou, enfim, na cultura do geral, assim, o que a gente pode buscar. E aí a gente vai para um brainstorm, onde a gente joga todas as ideias. Normalmente quem participa desse brainstorm são os nossos heads, assim, então sou eu e mais 3 heads hoje que lideram essa área geral. Então, tipo, eu lidero sozinha a parte geral, mas eu tenho um head responsável por cada uma das áreas, né? E aí a gente sempre se junta para fazer esse brainstorm, ver o que cada um tem de referências, misturar tudo. E aí disso a gente parte para a execução. E daí, enfim, a execução depende bastante. A gente tem meio que uma escala dos designers ali, e cada um dos designers vai pegando uma identidade visual a cada mês, assim. E aí a gente monta junto, assim. Mas o conceito, normalmente, é executado e pensado nesse brainstorm, né? O nosso pastor traz a ideia, às vezes ele tem alguma coisa em mente, assim, tipo, eu queria que fosse mais ou menos nessa vibe aqui, ou eu vi isso aqui que aquela igreja fez, achei legal. Ou ele já vem com alguma coisa meio, e se a gente fosse para esse lado? E aí, às vezes ele só fala assim, Deus quer que eu fale, como teve uma vez, Deus, eu quero falar aqui, Deus tem me falado comigo pra gente falar sobre as bases do que a gente acredita como igreja. E aí, é isso. E aí, tipo, mais alguma coisa? Tem um título? Se vira Não, é aí. isso. Aí a gente teve que pegar tudo isso, jogar e viajando e pensando. E aí porque a gente chegou numa série que a gente chamou de Nós. E aí foi uma série para falar sobre o que a gente acredita e tal. A gente trouxe muito rostos das pessoas que compõem a igreja. A gente trouxe um conceito de mesa, né? De que, tipo, tudo que a gente acredita, porque quando a gente está na mesa, e a mesa é onde a gente cria essas conexões e passa os fundamentos e tal. E aí a gente fez o conceito visual todo, assim, mas é bem, bem misto como chegamos nos conceitos. A maior parte vem da cabeça do pastor e a gente começa a viajar em cima daquela ideia. E é muito legal porque vocês têm essa liberdade para criatividade, né? Pelo que eu vejo. Como você falou, Uhum, o pastor é o criativo, né? É o maior criativo sim. aí. Mas vocês têm essa liberdade para criar e que acaba fugindo um pouco do comum, né? Do padrão que as igrejas normalmente Uhum, trabalham, de ter uma mensagem só, enfim, ficar naquele sim. padrão. Mas vocês têm essa liberdade para criar coisas novas e criar, como você falou, experiências, né? De culto diferente para as pessoas que participam, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que vem muito, óbvio, de uma confiança que a gente tem hoje com o nosso pastor, né? Sempre falo assim, as pessoas me perguntam, como criar isso e tal. Eu acho que vai muito de anos também que a gente tá junto, né? Não é, 1 ano, 2 anos, são quase 5 anos aí, já que a gente serve junto e compartilha, e de que eu conheço o coração dele, ele conhece meu coração, ele confia no que a gente cria como time, né? Por saber que a gente tá criando alinhado à palavra, assim. Mas também são muitas conversas, a gente tá sempre alinhando e falando, a gente precisa de uma antecedência, precisa saber, e às vezes sou até um pouco chata, assim, de ficar tipo, tem uma série pra tal dia, e aí, me diz o que é e tal, e ficar puxando, assim, pra ele pensar, porque normalmente os pastores, eles acabam deixando pra última hora, né, eles acabam, tipo, pensando no último momento, porque eles têm 6 mil coisas pra resolver, e tá tudo certo, a gente sabe que, né, é família pra atender aqui, hospital pra visitar lá, um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí a mensagem acaba às vezes ficando mais no último momento, assim. Mas esse planejamento, essa organização nos ajuda muito, e essa confiança, assim, de ele saber que a gente vai criar em cima do que é baseado na palavra, em cima do que está em alta também, no geral, assim, e que vai comunicar o coração da nossa igreja. Muito bom. Dentro desse time de criatividade, né, desse ministério, como que funciona a divisão organizacional, né, digamos assim, dentro desse ministério? O que você tem ali? Você tem líderes de áreas? Como que funciona essa divisão? Tá, legal. Então, hoje a gente tem 4 áreas, ou 3, agora eu fiquei confusa. Acho que a gente dividiu em 3. A gente tem. É porque esse ano a gente trocou. Ano passado a gente tinha várias áreas, aí esse ano a gente reduziu, colocou todo mundo, meio que juntou Uhum. todas as equipes. Então a gente tem a área de criação, a área de redes sociais, e a área de foto e vídeo. Então são 3.
A área de criação é toda a parte de design, a parte de projeção, e a parte de criação de identidades visuais para séries, né? Tudo isso tá dentro da área de criação. E aí eu tenho um head de design que cuida dessa área, que é o Matheus. Aí a gente tem a área de redes sociais, onde a gente cuida do Instagram, YouTube, enfim, toda essa área, chat do YouTube, fica tudo aqui dentro. E aí nas redes sociais eu tenho uma head também, que é a Marai. E aí, na parte de foto e vídeo, que aí é essa captação de conteúdo mais alto, maior qualidade, não que os conteúdos de mobile não sejam de boa qualidade, porque eles sempre ficam, não, Aham. com foto é melhor, quem faz com vídeo é melhor. Mas Com o celular não é bom, né? não é isso, eu acho que os dois são muito importantes, a gente usa na nossa rede social muito mais conteúdo de mobile do que conteúdo de câmera e tal, mas a gente tem essa produção principalmente para telão, assim, de vídeos e fotos que são mais para utilização de banco também, para a gente usando em diversas áreas. Aí essa parte de foto e vídeo fica hoje com o Paulo e a Nadine, que são casados, né? Um casal que assumiu essa área nesse ano e aí a gente conseguiu juntar todas essas áreas, assim, da foto e do vídeo. É uma galera que trabalha junto. Legal. E aí, durante um culto, como que é as funções dessas equipes? Vocês fazem captação durante o culto? Vocês fazem a cobertura ali para a rede social, né? Enfim, para mostrar o que está acontecendo no dia? Como que é essa divisão e essa divisão de trabalho entre as equipes aí? Aham. A gente tem cobertura, né, normal durante o culto. A gente divide hoje o time em duas equipes, que é a equipe verde e a equipe amarela. E aí essas equipes têm pessoas de todas as áreas, né? Então a gente tem um número de pessoas de todas as áreas ali. Num culto de domingo a gente vai precisar de duas pessoas para projeção, porque a gente hoje divide ali em ProPresenter e Resolume, né? São dois softwares que a gente usa para projeção. A gente vai precisar de pelo menos umas 5, 6 pessoas para captação de conteúdo, que aí a gente fica com 3 pessoas captando e 2 pessoas editando. E aí, enquanto a galera tá lá fazendo a captação, elas voltam e entregam o conteúdo para alguém que já tá ali com a edição de real time, né? Já faz a edição pros stories, já posta, enquanto isso eles já voltaram, já estão captando de novo, então é para ficar bem dinâmico. E essa captação é E com mobile mesmo ou com as com câmeras? mobile, com Mobile. mobile. Isso, tudo no celular. E aí a gente tem sempre um fotógrafo por turno, né? A gente tem cultos pela manhã, cultos à noite. Então, um fotógrafo que está ali disponível fazendo as fotos e alguém de vídeo também fazendo vídeos mais para banco, assim, que daí às vezes a gente usa, às vezes a gente não usa, vai depender muito da demanda. Mas sempre tem alguém captando ali com a câmera. Entendi. Então, essa é a nossa estrutura geral. E aí, além disso, tem o designer que vai fazer as telas do domingo, que não vai estar lá no domingo, mas ele faz, né? Faz às vezes Uhum. no sábado à noite, às vezes no domingo pela manhã. Vai depender bastante de quando ele recebe esse material. E aí já deixa essas telas prontas e ele fica meio que disponível para caso tenha alguma alteração, alguma coisa que a gente precisa fazer ali, às vezes durante o domingo. E ele faz essas alterações. Entendi. E aí, mais uma curiosidade, você falou que vocês usam o ProPresenter e o Resolume, né? Para que Isso. vocês usam os dois programas? O ProPresenter é toda a parte de letra, né? As letras da música. E aí o Resolume a gente usa no formato ele tem formato de camadas, né? E aí a gente consegue jogar com vários vídeos ao mesmo tempo. Então, principalmente para a parte do louvor, a gente consegue botar ali os vídeos e aí conforme a música vai crescendo, a gente joga um outro vídeo, vai alternando e tal. Então a gente usa para esse formato. Entendi. Vocês fazem a projeção no telão também do culto? Do culto, sim, tem telão lateral. Na lateral? Aham. Isso, E aí tem telão lateral. vocês fazem esse gerenciamento também pelo Resolume? Como que funciona? Essa parte toda eu não Não, entendo não é nada. sua. Pra mim é grego, eu só chego lá e tá pronto. Eu brinco que eu sonho e a galera da técnica executa. Então eu Eles falo, resolvem. essa coisa. Aí eles vão lá e resolvem. Então, eu não sei te explicar. Não, entendi. Entendi. Mas a parte da projeção ali do telão em si, das letras, enfim, das telas, ela acontece
tá dentro do seu escopo ali, dos Isso é, a voluntários. gente produz o que vai ser projetado, né? A gente cuida, enfim, da fonte, a gente faz toda essa parte e a gente treina a galera que faz a projeção mesmo, né? Que executa ali o software. Mas quem faz a Uhum. montagem do software daí é o pessoal da técnica. Então, tipo, Ah, entendi. porque a gente hoje tá dentro de um teatro, né? Então a gente monta e desmonta todo domingo tudo que a gente tem. Então a galera chega às 6 da manhã lá, monta tudo, e aí depois a gente desmonta tudo também. Isso é outro desafio, né? É um espaço compartilhado. Então você chega lá no domingo, monta tudo e depois desmonta e tchau. É isso aí. É isso aí. É, correria. Nossa, só no domingo. Mas é temporário ou vocês pretendem ir para algum lugar fixo? Como que funciona essa questão? A gente já tá lá há 4 anos. Ah, É sim. nosso sempre nos domingos, estamos há 4 anos, já estamos bem acostumados, assim. Por enquanto é a nossa casa, não temos muita outra opção, assim. Uhum, entendi. E, Gabi, você trabalha com isso, né? Você é contratada para isso, mas você lida com muitos funcionários, funcionários não, com muitos voluntários, né? Sim. Quantos voluntários tem na sua equipe hoje? Hoje a gente tem uma média de 50 voluntários. E como que você faz para manter esses voluntários engajados, né, com a visão que a igreja tem, que você tem como liderança, para que eles continuem servindo com excelência, né, e nesse espírito de criatividade, né, que é o ministério Uhum. que eles fazem parte. Como que é esse trabalho de liderança para manter esses voluntários engajados? Né? Então, a gente trabalha hoje muito com treinamentos, assim, então, quando a pessoa entra no time, ela passa por um treinamento, todo mundo tem o mesmo treinamento, treinamento padrão, é, e aí esse treinamento a gente apresenta todas as bases, que o nosso time tem como o propósito principal, o que é a nossa maneira de servir. E a gente vai sempre gerando essa cultura, né? De sempre relembrar. Então, todo domingo a gente tem um devocional, onde o time se reúne, a gente tá ali junto, relembra por que a gente tá servindo, por que a gente faz. A gente tenta fazer regularmente algumas reuniões também, não muito o tempo todo, porque senão acaba ficando maçante, assim, mas tenta manter essas reuniões. E algo que tem funcionado muito, assim, também, é que eu tô andando muito perto dos heads, porque os heads que acabam gerindo mais a galera ali no domingo mesmo, né? Eu fico mais nessa gestão geral, corro para tudo quanto é lado durante o culto, dando suporte em todas essas áreas, e aí eles estão ali lidando dia a dia com o voluntário. E aí a gente tem feito muito de manter essa cultura ativa e muito acesa, assim, nos heads, para eles repassarem pro time de voluntários, né? E aí é sempre cultura é aquilo que a gente permite ser repetido e aquilo que a gente encoraja que seja feito, né? Então é sempre a gente, aconteceu uma coisa ali que não é dentro da nossa cultura, ir lá conversar, dar feedback, manter aquilo ali como algo que não é o nosso padrão, não fazemos assim, e encorajar sempre as coisas que são da nossa cultura. Então, uma cultura muito forte do nosso time é o encorajamento, né? De sempre estarmos falando, que legal o que o fulano fez, parabéns por isso, parabéns por aquilo. Então a gente sempre é muito forte nisso, de para não ter competição, porque essa é uma área que normalmente tem muita competição entre as pessoas e, né, no mundo geral, assim, dos negócios. Então a gente fala, não, aqui no nosso time não tem competição, então todo mundo elogia todo mundo. Se você sabe fazer uma coisa melhor do que o seu amigo, você vai se esforçar para ensinar para o seu amigo saber da mesma forma que você sabe. Então a gente sempre está dando treinamentos, né, de os heads ensinando as suas áreas para a galera. A gente agora há pouco teve treinamento de design, para aprender sobre design. Nesse final de semana vamos ter treinamento de audiovisual, para passar tudo sobre audiovisual. Então é sempre trazendo, equipando, trazendo conteúdo e equipando, né, o time para o que a gente tem ali e o que a gente pode na parte técnica. E aí, na parte bíblica, é sempre trazendo esse estudo bíblico também, que eu acho que é duas coisas que são importantes. Às vezes a gente foca muito na técnica, muito na parte de conhecimento, e tipo, todo mundo tem que entregar, 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 e esquece que é um ministério, que a gente está falando de algo espiritual, e de algo que lida também com a área espiritual. Então,
às vezes o designer lá pode estar arrasando, fazendo tudo muito bem, mas não tá tendo nenhum relacionamento com Jesus. Tá zero nisso. E aí eu sempre brinco e falo assim, né, que pra mim não vale a pena. Tipo assim, melhor não fazer então essa arte, mas vai lá e te arruma com Deus e tem o teu relacionamento com ele. E a gente é muito forte nisso, bate muito forte mesmo, assim, de tipo, fulano é muito bom, faz tudo muito bem, mas não tá alinhado com o que a gente precisa dentro da área espiritual. Então, vamos dar uma segurada e aí vamos esperar e vamos te direcionar, porque é muito mais importante a nossa vida com Deus do que o que a gente está entregando, né? Então tem que estar sempre as duas áreas bem alinhadas, né? E eu acredito que esse é um ponto bem importante, assim, e que os líderes, às vezes, da área criativa focam muito nessa área de entrega e de gestão mais do processo de criação mesmo e da parte técnica, né? E não foca tanto em discipular e cuidar do coração dessa galera, que precisa ser discipulada e cuidada. Então, hoje eu tô muito mais nessa gestão ali de tipo, deu um BO, deu não sei o quê, eu pego a pessoa, vou lá, converso, faço um certo discipulado ali, pra essa gestão quase mais pastoral, assim, para o restante rodar mais facilmente, né? Sim, porque na igreja tudo que a gente faz é espiritual também, né, como você falou, então Com certeza. não dá para valorizar só um lado, só o lado técnico, né, e deixar o espiritual de lado. Mas também eu vejo que às vezes a gente trabalha é uma área técnica, né, que a gente trabalha, enfim, você também na área de criatividade acaba sendo técnico também, mas também às vezes você tem que lidar com pessoas que não têm a técnica correta, né, que às vezes Uhum. não entregam tecnicamente. Como que você lida com isso também, né? Você falou, tem a questão do treinamento e tal, mas é aquela coisa, né? Às vezes não é o ministério da pessoa, às vezes ela pode servir em outro lugar, mas não nessa área, né? Como que você lida com isso também? A gente faz muito de dar pequenos desafios, assim, vai dando pequenos desafios e aos poucos, hoje a gente, graças a Deus, né, tem a benção de ter muitas pessoas, então quando chegam pessoas novas, a gente não tá naquela necessidade, tipo assim, precisa que o fulano faça porque não tem ninguém e tal, tipo, a gente já tá bem organizado, então qualquer pessoa nova que chega, ela meio que tem que se encaixar no padrão que a gente já tem ali. Uhum, Então, hoje a gente tem essa facilidade de entregar para a pessoa ali pequenos desafios e ir sentindo o quanto que ela realmente vai conseguir se encaixar nos desafios maiores. Então, a gente faz esse processo de, dá uma coisinha ali para ela fazer, vê se ela vai fazer bem. Tá, fez bem. Ok, então dá mais um pouquinho. E aí vamos dando aos poucos desafios para sentir o quanto que a pessoa entrega. Daqui a pouco, não entregou, não combina. Aí a gente chama para conversar e fala, olha só, não tá bem alinhado com o que a gente precisa chegar nesse padrão aqui. Aí dá mais algumas chances, né? Até que chega um ponto que talvez realmente a pessoa não encaixa, e aí às vezes a própria pessoa fala, não é pra mim, não combina, não consigo. Ou às vezes a gente precisa falar, olha, acho que não vai dar certo, talvez vai para um outro time, e aí a gente encaminha para servir, voluntariar em uma outra área, né? Mas a maior parte das pessoas, elas notam, assim, quando elas não se encaixam e tal, elas vêm conversar, tipo, não me encaixei, acho que não é comigo e tal, não é pra mim. E aí eu falo, beleza, obrigada pelo seu coração, obrigada por servir e bora. é, vai servir em outro lugar, né? É, mas eu acho que faz parte, né, Sim. o importante é a pessoa ter a oportunidade de errar, sabe, de Uhum, tentar e ver, realmente não consegui, realmente não deu certo. Aí a gente dá um próximo passo pra ela, né. sim. É. Ô Gabi, você hoje também, né, além da função na sua igreja, você também é uma, digamos que uma mentora, uma professora para pessoas de outras igrejas, né? Você tem ensinado aí, acho que você até lançou uma formação, né, para social media de igreja, Isso. né? Então Aham. você tem essa função também que você tem inspirado muitas pessoas de outras igrejas. E para a gente falar um pouco mais disso, né, de rede social, de comunicação, criatividade para igrejas, né? Qual que é a sua visão sobre rede social para igrejas, né? Qual a função da rede social para uma igreja? O que que uma igreja deve pensar e postar na rede social, seja qual rede social for, mas qual que deve ser a real função de uma rede social para as igrejas no geral? Legal. Hoje eu até falo, né, na formação, que eu acredito que a gente nunca teve tão fácil a possibilidade de cumprir o ID de Jesus como a gente tem na era digital.
Uhum. que na época dos discípulos eles precisavam caminhar por muitos dias para chegar numa cidade, para alcançar talvez os 30, 40 pessoas, aquelas 30, 40 pessoas vão alcançar mais algumas, vão alcançando mais algumas, e leva muito tempo, e hoje a gente tem essa facilidade e essa urgência, né, do digital, onde a gente consegue postar e em poucos minutos alcançar 1.000, 2.000 pessoas, e disso, chegar até o ponto de talvez viralizar e muitas pessoas serem alcançadas. E eu acredito que a igreja tem a responsabilidade de pregar o evangelho através das redes sociais, levar o evangelho de diversas formas, e a gente pode fazer isso principalmente produzindo conteúdos que as pessoas que fazem parte da nossa igreja vão querer compartilhar, vão querer mostrar aquilo ali, porque normalmente é difícil alguém chegar até o conteúdo da igreja sem ser por outra pessoa que frequenta a igreja. Então, a minha visão é que a igreja precisa produzir conteúdos que vão ser basicamente armas para a galera da sua igreja utilizar para pregar o evangelho, né? Então, a gente dá ali possibilidades e ferramentas e conteúdos que vão ajudar as pessoas que fazem parte da igreja a divulgar o evangelho. Então, sempre um conteúdo pensado para quem é de fora também entender, e quem é de dentro ficar, nossa, que legal, essa aqui é a minha igreja, eu quero compartilhar para mais e mais pessoas, né? Eu quero que todo mundo veja o que a gente está fazendo. Então, eu acredito que o nosso chamado, assim, como igreja, nas redes sociais é pensar em conteúdos nesse formato, que alcancem pessoas de fora e incentivem as pessoas de dentro a pregar o evangelho. Legal. Então você está criando conteúdo ali para munir as pessoas da igreja a compartilharem, né, a espalharem, Isso mesmo. eles serem os próprios propagadores da mensagem através do conteúdo que vocês postam no perfil da igreja, né? Exato, isso aí. Isso mesmo. Legal. E aí, o que você tem visto nos seus nos contatos, né, que você tem com pessoas de outras igrejas, o que você tem visto aí que tem sido os principais desafios das igrejas em produzir esse tipo de conteúdo, ou talvez até erros que as igrejas têm cometido Uhum. nas redes sociais, e que acaba atrapalhando, né, mais atrapalhando do que ajudando. Mas o que você tem visto dos principais desafios e erros que as igrejas têm cometido aí na produção de conteúdo, né? Eu tenho o privilégio aí de conhecer hoje várias igrejas, né, de estar em contato com várias igrejas. A gente tem ali o Clube dos Criativos, que é também uma plataforma que eu comecei meio que tipo para ajudar a mesma igreja, foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a gente tem gente do Brasil todo e do mundo até, assim, brasileiros em outros lugares do mundo que fazem parte. E eu vejo muito que a galera tem uma certa dificuldade de saber o que postar, tipo, saber como postar coisas que não são só avisos. Porque inicialmente a igreja entrou nas redes sociais, principalmente porque todo mundo tem que entrar ali também. Acho que muito na questão da pandemia, que se divulgou que, tipo assim, precisa estar na rede social, que todo mundo tá lá. E pegou a rede social como meio que o que a gente fazia daquele boletim que entregava lá na igreja, né, com as informações e tal. Acho que quase todas as igrejas Uhum. tinham isso, aquela revistinha. Não vamos mais fazer revistinha, vamos fazer agora isso na rede social. Só que a rede social, ela é relacional, né? Ela precisa ser um conteúdo relacional, um conteúdo que as pessoas se engajam com aquilo, realmente se identificam. E aí a galera tá muito focada em, tipo assim, eu só tenho que informar, informar, informar. Mas eu acredito que a igreja não precisa só informar, ela precisa contar histórias, ela precisa se relacionar e trazer ali conteúdos que realmente engajam e se conectam com a realidade das pessoas. Então, a maior parte das igrejas estão só postando lá, vai ter tal culto, vai ter tal coisa, vem para isso, vem para aquilo, vem para cá, tá só tipo gritando, vem com a gente, e não tá servindo as pessoas com aquele conteúdo, né? Não tá contando as histórias do que tem acontecido entre eles, né? Não tá mostrando o que eles têm vivido como igreja de uma forma que conecta com a realidade das pessoas, né? Então, acho que esse é o maior problema, assim, muita gente vai falar, eu não sei o que postar, porque não vai acontecer nada essa semana na igreja, então eu não tenho o que postar. Porque, cara, uma igreja, qualquer igreja, pelo menos tem, sei lá, 5 ministérios. Então dá pra cada dia da semana falar sobre um dos ministérios e uma das coisas que vocês estão fazendo como igreja. E aí, às vezes, não é só registrar o que aconteceu, mas é falar quais são os valores dessa igreja, quais são as coisas que você acredita, as coisas que vocês têm vivido,
trazer versículos, trabalhar tudo isso, são diversos conteúdos. E aí eu acho que é muito de trabalhar a mente da galera que cria isso para enxergar conteúdo em todas as coisas, né? E até é uma das coisas que eu tenho trazido, assim, tanto no clube, mas principalmente agora na formação, que é trabalhar essa mente de você enxergar conteúdo em tudo que acontece na sua igreja. E hoje eu queria até conseguir fazer mais conteúdo de tanta coisa que a gente tem na nossa igreja. Assim, tipo, meu Deus, é muito conteúdo. A gente quer fazer conteúdo de tudo e acaba não tendo tanta mão. E então, quando a galera me fala, eu não tenho o que postar, eu sempre falo, acho que a sua mente não tá condicionada para enxergar conteúdo, Você porque só não tá enxergando, igreja, mas tem. igreja é o que mais tem é coisa para postar. Sempre tem muita coisa para postar. O problema é quando a gente só quer postar aviso, né? Só quer postar, Uhum. falar sobre o que vai acontecer ou só convidar as pessoas para alguma coisa. Então, óbvio, a gente sempre tem que ter uma chamada para ação, mas essa chamada para ação nem sempre precisa ser um culto, pode ser diversas outras coisas. Pode ser incentivar alguém a ler a Bíblia, pode ser incentivar alguém a orar, pode ser incentivar alguém a mandar aquilo para um amigo que vai ajudar ele a conhecer mais a Deus, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar em conteúdos que vão servir a comunidade e vão levar o evangelho e vão se conectar com a realidade deles. E eu acho que a produção de conteúdo é uma das principais dificuldades de todo mundo, assim, não só da igreja, mas até empresas mesmo. Você já trabalhou, acho que trabalhou com Uhum, empresas, né? É uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, né, em criar realmente conteúdo. Eu trabalho com marketing também, então isso é muito claro, né? O empresário lá tem o negócio dele, mas ele não sabe o que postar para, né, para trazer pessoas, para atrair clientes, né? E isso para a igreja acontece muito também, né? Como você falou, às vezes é só olhar para o. Acho que é só mudar a mentalidade, na verdade, né? Olhar de uma forma diferente e você vai ver que existe muitas possibilidades do que falar. Existe até a uhum, Bíblia, né? Que você pode pegar e falar sobre a Bíblia, postar alguma coisa, né? uhum. Algum devocional, algum estudo, alguma coisa assim, que já vai surtir um certo efeito, né? Então talvez seja só mudar a mentalidade mesmo e ver que existe muitas possibilidades, muita coisa para se falar, né? Total, com certeza. E aí o que você, né, nessa formação e no que você tem falado por aí, é, quais as formas de você realmente mudar essa mentalidade, mas também de você ativar ou atiçar a criatividade, né, das pessoas, e o que você tem feito para manter essa criatividade, né, fluindo e oxigenando, para não ficar cair no padrão, né? O que você tem feito e ensinado as pessoas para melhorar essa produção de conteúdo e melhorar essa criatividade, né? Eu acho que passa muito nessa questão mesmo de como você tá olhando o mundo ao seu redor, assim, né? Às vezes a gente tá muito focado em fazer só o mesmo e só seguir naquela mesma coisa igual sempre. E aquilo nos trava para só enxergar tudo do mesmo jeito, sempre fazer o mesmo, né? Quem consome sempre a mesma coisa vai sempre produzir a mesma coisa. Então, eu gosto de falar muito sobre um livro que me ajudou e é meio que um dos meus guias, assim, depois da Bíblia, obviamente, que é o livro Roube como um Artista, que são 10 dicas sobre criatividade e ele fala exatamente sobre coisas que a gente precisa manter no nosso dia a dia para manter uma criatividade ativa. E uma delas é sempre fazer coisas novas na nossa vida, no geral, assim. Então, tipo, você provar uma coisa diferente, você pegar um caminho diferente para ir no lugar, para o seu trabalho, como você sempre vai, e sair do automático. Porque às vezes a gente entra nesse automático, tá fazendo tudo sempre igual e não quer se abrir para outros horizontes. Então, mudar e fazer coisas diferentes ajuda muito, e também o que a gente tem consumido, né? Às vezes está todo mundo consumindo só o mesmo tipo de conteúdo, às vezes todo mundo segue as mesmas igrejas, só consome o que todas as mesmas igrejas fazem e não vai olhar outras coisas, né? Buscar outras coisas. Às vezes eu tô falando até de, tipo assim, olhar filme, olhar, sei lá, moda, consumir coisas de fora, cultura, vai aprender sobre o renascentismo, vai aprender sobre o barroco, vai aprender, sei lá, outras coisas, porque isso nos traz visão de mundo e nos traz é, essa mentalidade de que, ok, tem outras coisas para se aprender e eu posso aqui com isso expandir o que eu sei e trazer novas referências e misturar tudo isso e chegar num resultado mais criativo. Então, o que eu mais tenho batido assim com a galera é isso, assim, de
consumir coisas diferentes, entender uma mentalidade de criatividade que mistura tudo e chega ali em algo, porque às vezes como cristãos também a gente tem muito esse preconceito de tipo, eu não posso olhar as coisas de fora, eu não posso consumir coisas do mundo, porque não sei o que vai me deixar, sei lá, vai fazer mal, eu vou estar pecando quando eu tô fazendo isso. Me Mas eu realmente contaminar. acredito que vai me contaminar, exato. Mas eu realmente acredito que, assim, a gente pode pegar essas coisas, pegar essas referências e utilizar isso para a glória de Deus. Óbvio, existem coisas que simplesmente não tem como, não fecham com o que a gente acredita, não fecham com nossos valores. Mas tem muita coisa boa também que a gente pode tirar disso. E não é, tipo, pegar o que o mundo tá fazendo, fazer um copia e cola e colar dentro da igreja. Não. É adaptar para a realidade da igreja, adaptar porque faz sentido. Eu não gosto de clickbait, eu acho que é uma coisa que a igreja não deveria utilizar. Não faz sentido nenhum. É mentira. Você tá mentindo numa palavra. Tipo assim, Uhum. é o básico do que o cristão deveria fazer. Mas não quer dizer que a gente não pode pensar em outras formas de, sei lá, ter frases que não vão mentir, mas que chamam a atenção e que a gente pode, Sim. né, enfim, adaptar para a realidade. Então eu acho que é isso, assim, é consumir, é, se profissionalizar também, né, ir atrás de aprendizado, ir atrás, não achar que, tipo, ah, tá, recebi essa responsabilidade aqui da mídia, da igreja, de cuidar disso, vou fazer de qualquer jeito. Não, cara, vai atrás, faz formações, faz cursos, assiste vídeos, tem diversos vídeos no YouTube aí disponível que você pode aprender demais, uh, e profissionalize o que você sabe fazer para poder entregar o seu melhor, né? Eu acho que é um pouco de tudo isso, assim, que ajuda. Óbvio, na formação a gente tem todo um passo a passo, né, que eu trouxe ali pra galera, de como criar um conteúdo melhor, como engajar. A gente fala sobre pilares de conteúdo, que é algo que ajuda demais nessa criação de conteúdo. Fala sobre plano de comunicação, enfim, todas as coisas que são base do marketing. Quem aprendeu o marketing ali, quem sabe isso é a base. E aí eu peguei toda essa realidade do marketing e adaptei para a realidade da igreja. E é o que eu tenho vivido aí há pelo menos 10 anos trabalhando nessa área com igrejas. E como eu falei, né, eu comecei na igreja, então eu meio que aprendi o marketing da igreja antes de aprender o marketing de fora. E aí trouxe todo esse conhecimento aí na formação. E a questão como você falou, das referências, né? Porque muita gente acha que criatividade é você criar algo do zero, do nada, né? Quando na Sim, verdade só que 2025, gente, não tem como é, criar nada do zero. Tudo que for criado hoje exato. já foi criado antes. Só quem criou do zero foi Deus, né? Porque todo o Exato. resto foi referência, né? E é o que eu já ouvi, acho que você já deve ter ouvido falar também, que na verdade o Murilo Gun, né, falava sobre combinatividade, né? Que na verdade não é Uhum. criatividade, é combinatividade. Você combina várias coisas e aí você junta ali e cria um negócio, né, que seja É novo, isso. mas é buscando referências, né? Trazendo outras visões, outras coisas para você criar ali, né? Juntar e criar algo novo, né? É isso, é É, isso. A gente chama de árvore genealógica da nossa referência, né? Às vezes você acha, eu gosto do que a Gabi cria, daí você vai lá e vê que não, a Gabi tem uma outra referência que é muito mais legal, então eu gosto mais do que a referência da Gabi. Aí a sim. referência da referência que é mais, e aí mistura tudo aquilo e aí você consegue criar o que você gosta, né? E nessa linha de referências, eu acho que você acompanha bastante o que acontece fora, né, nos Estados Unidos, enfim, as igrejas americanas. O que você Uhum. tem visto lá? Quais são as suas referências e como que você traz, né, para nossa realidade? Porque os Estados Unidos é uma coisa totalmente diferente, né? Quando a gente traz para o Brasil, a gente talvez tenha que adaptar algumas coisas, né? O que você tem visto nesse cenário lá? Sim, sim, é. A igreja americana é outra realidade, assim, nossa, ano passado tive o privilégio de conhecer várias igrejas, e nossa equipe de liderança aqui foi visitar algumas igrejas lá. Uma coisa também importante é que, assim, a igreja lá tá meio que numa linha decadente, assim, já teve o seu ápice e agora tá decaindo muito. Então, até pra gente não achar, tipo assim, nossa, tudo lá é perfeito. Não, Uhum, as igrejas, assim, tendo dificuldade de levar as pessoas pro culto. Enquanto a gente aqui tá vivendo, né, um grande crescer do evangelho no sim. Brasil como um todo, lá é o contrário, né? Tá indo meio que na direção da Europa, assim, né? Das pessoas indo pra uma perda da fé. Então, talvez é até importante a gente aprender coisas que eles fizeram que talvez a gente não deve repetir. Sim.
mas também são culturas muito diferentes. Eu acho que o brasileiro ele é muito mais vivo, assim, na forma de adorar, na forma de se conectar. Todo mundo é muito, né, naquela aquela coisa do fogo ali, de querendo estar juntos. Se o louvor não dura 1 hora, a gente acha que o louvor foi ruim. E lá é, tipo assim, 20 minutos de louvor, que às vezes 15. Teve igrejas que a gente foi que era, tipo assim, 2 músicas e daí já subia, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Nem teve louvor. O que é isso? Mas eu acho que, assim, uma coisa que eles fizeram muito bem e que até hoje fazem muito bem é essa quebra de poder pegar referências de tudo que é canto e jogar para a glória de Deus na igreja, né? Então, assim, para mim, uma super referência é a Mosaic, uma igreja de Los Angeles, que para mim é uma das igrejas mais criativas que existem, numa criatividade é, elegante, assim, não é aquela coisa gritante de tipo, vamos pegar e misturar um monte de coisa, não, é uma criatividade elegante, onde tem um design bonito, tem um minimalismo, mas também eles conseguem trazer um pouco do que tá em alta, assim, no geral, e comunica, né, comunica bem. Então eu acho que depende muito do que, como a gente vai pegar isso e aplicar aqui, né, óbvio, a Mosaic hoje é uma igreja que, tipo, tá em Hollywood, é outra realidade, a galera é super artística e tal, então se conecta com muitas coisas, às vezes jogar isso aqui, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, não conecta com todo mundo, então tem que dar uma adaptada ali do que realmente vai conectar. Mas eu acho que é isso, a gente ir vendo essas referências e não querer copiar, mas é ver como, nossa, olha que legal isso aqui. Então dá pra gente criar mais ou menos nesse estilo. A gente gosta muito e fica muito feliz quando a gente cria coisas aqui e aí depois que a gente cria, uma igreja gringa meio que lança uma coisa parecida. E a gente fica tipo, que legal, olha só, a gente já tá indo na mesma linha. Então hoje a gente até nem tem buscado tanto nas igrejas, mas buscado nas agências de publicidade, né, no que, sei lá, a publicidade como um todo está fazendo, e aí pegando essas referências da publicidade de fora e aí jogando para como a gente pode adaptar na igreja, né? E aí isso acaba ajudando mais, assim. Então, tipo, sei lá, uma coisa que todo mundo precisaria assistir, quem é da mídia no geral. Todos os anúncios e os comerciais do Super Bowl. Pra mim é uma coisa que todo mundo tem que assistir. Porque Uhum. o que é feito ali naqueles comerciais é o que a galera vai criar como anúncios dali pra frente, né? Tipo, publicidade segue aquele padrão ali. Então, todo o storytelling, a forma como eles usam. Tipo assim, o Taco Bell fez um anúncio que era todo com colagens, assim, umas colagens e umas imagens de fotos estouradonas, meio que criado com Fujifilm e tal, assim, tu via que era uma foto analógica. 2 semanas depois, a foto analógica bombou, tava todo mundo fazendo foto analógica em tudo quanto é coisa. Começou naquela propaganda. Então, tipo assim, a gente viu aquela propaganda, a gente criou uma campanha para os nossos adolescentes naquela mesma linha, porque aí eles estão muito nessa vibe de anos 2000 e tal, é a vibe da galera da geração Z. E aí a gente viu que um pouco depois tava, tipo, um monte de igreja e lugares e pessoas e marcas fazendo campanhas naquela mesma linha. Então eu acho que a gente tem que buscar o que tá fazendo sucesso fora, né? Mas não só nas igrejas, mas no todo, assim. O mundo todo está olhando para isso, no exemplo do Super Bowl, né? O mundo todo está olhando para isso, né? E Então, como que a gente pode se inspirar nisso para também comunicar com o mundo, né? Lógico que a nossa mensagem é uhum, diferente, mas como que a gente pode levar a nossa mensagem para o mundo, né? Comunicar isso de uma forma mais excelente e criativa, né? com certeza. Gabi, para a gente ir partindo para o final aqui, eu queria saber assim de você hoje, como a gente falou lá no começo, né? Você é uma pessoa que vive do ministério hoje, né? Conseguiu conciliar a sua profissão com o ministério, né? Você faz o que ama. O que você considera que foram as suas habilidades ou o que você fez para conseguir, né? Chegar nessa posição hoje, né? O que você teve que assumir ou muitas vezes abrir mão, né? Como foi nessa sua jornada até chegar nessa posição hoje, que te levou para onde você está hoje, né? Que é um lugar que muitas pessoas gostariam de estar, né? De viver disso, de trabalhar na igreja, de viver na igreja, né? Viver esse ambiente de igreja. O que você considera que te levou para esse lugar hoje? Olha, com certeza, ouvir a voz de Deus e abrir mão
da minha vontade, né? Eu várias vezes briguei com Deus, assim, falando, tipo, não é pra mim, isso aqui não é pra mim, não quero. Tem uma história que eu sempre conto, assim, de quando eu cheguei no escritório do meu pastor e falei pra ele, olha, acho que não é mais pra mim, não quero mais liderar, não é pra mim esse negócio, e literalmente entreguei o ministério, falei, não quero mais, toma aí, e foi muito da insistência dele de falar, não, ora, não vou te deixar entregar se tu não tiver uma palavra de que Deus falou pra ti que é pra te entregar. E Deus não me deixou, porque eu poderia ter inventado, pegado qualquer coisa, mas eu realmente fui muito sensível à voz do Senhor, assim, e sabia que Ele tinha planos pra mim, que eram maiores do que os planos que eu enxergava naquele momento, assim. E desde que eu ouvi a palavra do Senhor de que Ele tinha algo pra mim dentro do ministério, eu acreditei muito nisso e fiz a minha parte, que era buscar o conhecimento e buscar aprender as coisas que eu poderia aprender, poderia me preparar para isso. Então, passei um tempo na Hillsong College, né? Estudei lá, dediquei, fui para lá realmente com o coração de aprender como eles faziam igreja, para trazer isso para cá. Sempre priorizei o meu tempo com Deus. Então, assim, é uma coisa que para mim é prioridade. Preciso ter meu tempo com Deus, preciso passar tempo com Ele, porque senão, né, o servir vai se tornar só automático. Sempre priorizei passar tempo aprendendo sobre outras igrejas, então assim, eu amo aprender sobre outras igrejas, eu amo qualquer viagem que eu faço, eu sempre procuro alguma igreja que tem lá, que eu vou poder conhecer, poder me conectar, e hoje, graças a Deus, consigo ter amigos em igrejas do mundo todo, assim, e eu acho que tudo isso faz parte de um crescimento e de um algo que é assim, eu entendi que esse é meu chamado, entendi que Deus tem isso pra mim, e eu quero viver isso, né? E é abrir mão das coisas que a gente quer. Às vezes a gente entende de Deus, mas não vai abrindo mão dessas coisas, né? Não, vou fazendo aqui, vou fazendo ali, e aí vou adaptando. Então eu sempre, desde que ouvi do Senhor que Ele tinha esse chamado pra mim, e que era o plano dele, tudo na minha vida eu ia fazendo, pensando, tipo, como que eu posso levar isso pra aplicar no ministério? Como que eu posso pegar isso pra botar no ministério? E eu acho que Deus foi honrando e abrindo os espaços dentro disso, assim. É muito um privilégio também de estar aqui dentro de uma igreja saudável, tendo pastores que me apoiam, me suportam muito em todas as áreas, sempre muito aberta também para aprender e para, tipo assim, coisas que eu precisei melhorar e mudar na minha liderança e ir aprendendo com eles. Ter esse coração realmente mudável e ajustável para, né, e ensinável para que a gente precisa aprender. E eu acho que é isso, assim, ter sempre tudo que eu fiz, né, foi para que hoje eu pudesse estar vivendo o ministério e vivendo os sonhos de Deus, assim. Não é todas as maravilhas que as pessoas acham que é. Tem problema no meio também, continua sendo trabalho de todos os jeitos. Sim, é Tem dias que eu trabalho, né? É acordo, trabalho. tem dias que eu acordo e eu só queria ficar dormindo, tem dias que eu não queria ter que ir trabalhar. Continua sendo trabalho de todos os jeitos, mas óbvio, eu tenho a gratidão e o privilégio de vender a única coisa que realmente muda a vida das pessoas, né? Eu sempre falo isso. Antes eu vendia, sei lá, fazia conteúdo para vender bijuteria, vender maquiagem, vender, enfim, tudo quanto é Uhum. coisa. Hoje eu vendo o encontro com Jesus, né? Vendo, né? O encontro com Jesus que muda realmente a vida das pessoas. Então, pô, é algo que é muito gratificante de poder fazer parte, de poder dedicar meu tempo para isso. Mas tem seus perrengues como qualquer trabalho, né? É trabalho e imagino que tenha cobrança também, né? Porque você é remunerado pela igreja para isso, né? E uma igreja do porte, né? Do tamanho da Brasa Church, que tem um alcance muito grande, talvez se você fizer alguma coisa errada ali, vai ter uma repercussão muito negativa para a igreja, né? Então tem uma responsabilidade muito grande nas suas mãos também, que não é fácil, né? Não é simples assim fazer de qualquer jeito, né? Com certeza, com certeza. Não, nossa, é uma responsabilidade gigantesca no todo, assim, né? E também hoje, com toda a parte de redes sociais e tudo, de estar ali sendo fazendo esses conteúdos de influência, né? Que lida para um monte de gente. Tudo que eu falo tem uma repercussão muito maior do que se eu só fosse uma pessoa qualquer ali que tá postando ali.
Então, tudo isso é algo que a gente precisa cuidar e levar a sério, assim, né? Então, Sim, com certeza. muito bom. Gabi, então, para quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, para quem quiser, não sei se a formação está com inscrições abertas, se você faz lançamento, mas quem quiser te conhecer mais, como que pode te encontrar? Beleza, então a formação vai estar aberta até o final de abril. Depois do final de abril a gente vai fechar as nossas vagas, né? E aí vamos ter uma próxima turma, provavelmente só no próximo semestre. Então esse semestre é só essa vai ser a primeira turma, porque realmente a ideia é ser uma formação, né? De eu acompanhar a galera nesse tempo. Uhum. E aí todo mundo pode me encontrar aí, meu arroba é GAB Rezes. Então é Gabi Rezes, mas sem o I, sem Y, sem nada, GAB Rezes. E eu tô no Instagram, tô no YouTube também, começando agora, tem um videozinho lá, vamos ver se vem mais aí. E consegue me encontrar lá sempre com esse arroba. O, o Clube dos Criativos, ele está sempre aberto. Ele é uma assinatura O também, Clube né? dos Criativos tá sempre aberto, exato. O Clube dos Criativos é uma assinatura mensal, a galera pode sempre acessar, tá ali disponível. Se entrar no link da bio do meu Instagram, ali tem todas as informações. Mas o clube tá sempre aberto. A formação são turmas fechadas. Uhum, legal. Gabi, obrigado pelo seu tempo. Acho que você produz muito conteúdo relevante sobre isso, né? Sobre criatividade, comunicação para as igrejas. E esse papo foi muito legal para entender um pouco de como funciona, né? Como que você pensa. Então, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui. Obrigada a você pelo convite, fiquei muito feliz, é muito legal esse papo e é muito bom, né, de poder conversar sobre isso dentro da igreja e que mais e mais pessoas possam se colocar também nessas posições, né, e falar sobre a criatividade no reino e a gente possa realmente voltar a ser referência no mundo do que é uma criatividade, porque a igreja por muito tempo foi essa referência e hoje a gente perdeu esse espaço, mas eu acredito que aos poucos Deus tem nos dado espaço para voltar a ser essa referência, né? Então, que mais e mais pessoas possam se tornar essas referências. É isso aí. E para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado também. Aproveita e compartilha esse episódio com o pessoal da comunicação da sua igreja, da criatividade, o pessoal do multimídia, que a Gabi trouxe vários insights muito legais aqui. E se inscreve nesse canal também para você acompanhar os próximos episódios e próximos conteúdos. Até a próxima. Tchau, tchau.